Salve, rapaziada. Carlos do Universo Botafogo falando, ou tentando falar hoje, né? Um pouquinho rouco aí. Bom, trocar uma ideia sobre Botafogo e Vasco, rapidamente. É um jogo que o Botafogo não performou tão bem, mas o resultado foi bom. E o Botafogo agora precisa de resultado. A gente tá aí com uma tabela favorável para frente. A gente precisava ter pontuado como pontuou aí nos últimos dois jogos. Então agora o Botafogo tem uma situação favorável para que tenha um pouco mais de calma aí ao longo dos próximos meses, né? Perdão, minha voz não está muito boa. Dito isso, o Belão vai entregar aí o bastão pro Franklin e o Português vai ter uma tabela com bastante jogo em casa, uma tabela boa para pontuar. O que eu espero do novo trabalho? Eu espero que tenha um pouquinho mais de consistência tática do que a gente estava vendo com o Anselmo. O Anselmo entrega um trabalho muito ruim, foi destrutivo para a equipe, né? O Botafogo ficou sem nenhum legado do trabalho do Anselmo, positivamente falando. Só o que restou foi um elenco aí combalido do ponto de vista de autoestima, né? Foi um sistema tático falho, foi uma defesa muito exposta, então não sobrou nada positivo. O trabalho tático tem que quase que ser do zero, inclusive o sistema de jogo, né? O Anselmo gostava de jogar com 3 zagueiros. O Botafogo claramente, com esse elenco, claramente precisa jogar no 4-3-3. Tem 3 ou 4 bons volantes ali. O Botafogo, na minha opinião, deve tentar se encaixar com o meio campo com 3 jogadores, fazendo um triângulo invertido, vamos dizer assim, né? Com um volante mais marcador e 2 volantes barra camisa 8, que seria Medina e Danilo, com liberdade para ir e voltar. Na minha opinião, o Alan e o Edenilson se revezando como outro meio campista, e daí um ponta de cada lado no centroavante. Botafogo tem um elenco para fazer uma campanha segura, tem elenco para, nas Copas, por exemplo, tentar disputar na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Brasileiro é difícil, briga ali, se acertar, tenta brigar pelo G4. Então o que eu espero? Coerência nas escalações, tudo que a gente não estava vendo com o Anselmi, né? A parada de improvisos idiotas, coerência nas escalações, coerência no plano tático, né? Sendo que você precisa moldar ele com base naquilo que você tem na mão e não com base naquilo que você quer. O problema que eu vi do Anselmo é que ele era refém de um sistema só, não interessa se ele tinha peças para aquilo. Ele queria jogar no 3-5-2, ele jogava, não interessa se tivesse que botar lateral de zagueiro, zagueiro de lateral, meia como ala como ponta como centroavante, ele jogava no sistema que ele queria, pouco importando se aquele sistema se adaptava, se encaixava ao material humano que ele tem. É um treinador fraquíssimo, acho que é o pior da era SAF, na minha opinião, principalmente dos contratados, efetivamente, assim, é o pior que eu vi. É o que deixou o legado 0, assim, 0-0, impressionante. Então agora a gente tem uma boa missão aí pela frente, que é uma tabela com bastante, acho que dos próximos 9 jogos, 7 são em casa. O Botafogo precisa fazer boa pontuação no Brasileiro para alavancar aí, né, encostar lá na briga por G4, por exemplo. O Botafogo tem boas chances aí de largar bem nas Copas, seja a Copa do Brasil, que pega a Chapecoense, seja na Sul-Americana. E eu acho que o Botafogo, na questão de foco, de possibilidade, de repente, né, de sair do ano que a projeção é muito ruim, para quem sabe ter alguma coisa positiva, o melhor caminho, na minha opinião, são as Copas, porque é mais viável você com o elenco que não é tão grande na ponto de vista de qualificação. O Botafogo tem um bom time, com 2 lacunas ali, para mim, meio evidente, né, principalmente, na verdade, 3, né, goleiro, primeiro volante e centroavante. Mas principalmente goleiro e centroavante, a gente tem uma lacuna considerável no elenco. O elenco reserva tem boas peças para algumas posições, para outras não. Então é mais complicado para um campeonato de 38 rodadas você tentar ser campeão, até porque você disputa com o Palmeiras, né, com o Flamengo, que se chegar, que eu acho que vai acabar chegando, que são elencos muito fartos. Então fica um pouco mais favorável você tentar focar o título, se alguém pensar em título esse ano, com todo o caos que a gente vive nas Copas. Até postei hoje, eu não sou o tipo do cara que é incoerente, então não são 2 vitórias que vão mascarar para mim tudo que está acontecendo extracampo. O Botafogo está com 2 meses de direito de imagem atrasado. Isso é inadmissível. O clube virou SAF para não ter esse tipo de problema. E o Textor está sumido. E quando eu digo sumido, não é vir aqui ou não vir aqui. É se posicionar. Porque cadê a solução? A solução não pode só ser um aporte, né, um empréstimo camuflado de aporte com juros de 25% ao mês, sem enfiando isso goela abaixo de uma diretoria social que não vai aceitar. Você tem que ter outras possibilidades de você estancar a sangria que você mesmo gerou, Textor, e você precisa chegar em público, a público, e falar como você vai fazer isso, como você pretende e quando.
O Botafogo daqui a 15 dias mais ou menos, 10, 15 dias, fica aí à beira de bater 3 meses de direito de imagem atrasado e pode perder jogador de graça, todos na justiça, qualquer um. E o Botafogo tem ativos muito valiosos, mas que os empresários não são tão fãs do John Textor. O Danilo é um deles. Então, esse tipo de mole que o Botafogo está dando, dá aso para que a gente perca nossos principais valores de graça, para rivais internos, inclusive do mercado interno. O Botafogo precisa claramente de um novo rumo administrativo. E daí, não vou entrar aqui na seara se é com o Textor ou sem um Textor. O problema é que o Textor não está apresentando até agora absolutamente nenhuma solução para o que ele mesmo criou. A solução dele, como eu falei, é fincar empréstimos fingindo que são aporte de terceiros aqui para essas pessoas virarem sócias dele. Só que isso também está barrado pela justiça, né? Essa movimentação societária, nesse momento, ela não pode acontecer, o Textor não tem permissão, então não é nem possível. Então seriam empréstimos com juros de 25% ao mês, isso não é absolutamente aceitável. O Botafogo precisa que o Textor se posicione nessas fases críticas em que ele deixa o clube, ele sempre some, e daí quando ele vem falar mentira, ele precisa não só aparecer, né? Precisa falar a verdade, apresentar um plano efetivo aí de recuperação antes que não dê tempo. E aí, quando eu digo não dá tempo, não dê tempo pro Botafogo. Eu tenho certeza que o Botafogo sai dessa, mas para mim é não dar tempo pro Textor. Ou ele resolve rapidamente o problema que ele criou, se acerta com o social e com a Ares e resolve, ou ele vai ser retirado do clube, seja pela justiça, seja pela arbitragem, ou seja por alguma manobra do social, porque descumprimento do contrato tem a torto e direito por parte do Textor e da SAF Botafogo, da Eagle. Então, o social, que ficou com 10%, tem nas mãos a possibilidade, caso queira, de tirar ele. E eu acho que só não fizeram ainda, porque não tem ninguém engatilhado de fato. Só que já está atrás, o Botafogo Social está atrás de outros investidores. Então, se o Textor não se coçar, a hora que se arrumar, né, um outro investidor com capacidade de investimento, com seriedade, que o Clube Social enxerga como possível, com certeza o Textor perde esse contrato na justiça, porque tem atraso de pagamento, tem uma dívida completamente descontrolada, né, tem salário que é direito de imagem, não deixa de ser salário camuflado, né? Tem direito de imagem atrasado, tem imposto estadual atrasado, tem imposto federal atrasado. Então, assim, o descumprimento do contrato é evidente, não estou nem entrando no aspecto aqui dos 110 milhões de aporte que entrou no Botafogo num dia e no outro foi para o Lyon. Isso claramente romperia o contrato também de aporte obrigatório. Mas estou falando de obrigações contratuais básicas, como manter as contas do clube em dia, né? Como manter a folha do clube como sendo no mínimo a quinta maior do país, como manter elenco competitivo para que você dispute campeonatos para ganhar, né? Como manter pagamento dos jogadores em dia, de tributos em dia. Então, assim, acho que só não foram tomadas medidas mais drásticas pelo social ainda, porque o social sabe que hoje, tirando a Eagle, né, voltaria para ele social, ou se tirar o Textor, no primeiro momento, você tira o Textor, cai na mão do Grupo Ares. O Grupo Ares já falou para o Botafogo Social, eu não tenho interesse em gerenciar nada aí. Se cair na minha mão, eu só vou revender, tentar revender. E enquanto tentar revender, a gente, acho que tanto o social quanto a Ares não sabem muito o que fazer. Então o social, nesse ponto, deixa com o Textor para que a coisa caminhe como está, até que arrume alguém. Mas como eu falei, se arrumar alguém e o Textor não tiver arrumado a confusão que ele criou, o Textor vai sair do clube. E daí, como eu falei, ele vai perder o tempo dele no Botafogo. Pode ser que continue sendo tempo de Botafogo sem tempo de John Textor. Beleza, galera? Acho que essa semana esse assunto fora de campo terá algumas novidades também, pelo que a gente vê na movimentação aí da rede social. Vamos aguardar para ver o que é. Em campo, acho que é hora da gente tentar ter um mínimo de estabilidade tática e técnica para continuar aí com resultados positivos, o time se estabilizar na briga do G6, por exemplo, e não para baixo na tabela, até porque tem elenco para isso. E nas Copas a gente seguir vivo até chegar na janela do meio do ano, ver quem vai sair, quem vai ficar. Essa questão extra-campo tem que estar assentado até lá, com certeza, seja para a saída do Textor e entrada de outro investidor, seja para a manutenção dele. Então o Botafogo até o meio do ano precisa se manter vivo nas Copas e na parte de cima da tabela. Beleza, galera? A gente se fala, um grande abraço.